é literatura? O que significa e para quem ela é feita? Apesar de ser difícil definir o que é literatura, a gente sabe que, dentre muitas coisas, ela é a arte da palavra e também instrumento de interação social e de comunicação, além de meio de transmissão da cultura, do conhecimento acumulado de ensinamentos de determinada comunidade. É através da literatura que o escritor expõe sua visão do mundo e cutuca o leitor para que ele pense sua própria visão e existência. É essa provocação que permite que a literatura tenha diferentes leituras. Por isso, a literatura e a arte sempre contribuíram para questionar o senso comum, estimulando atitudes críticas fundamentais para o processo de transformação social dos quais são os jovens os grandes protagonistas. Ler, portanto, estimula o pensamento crítico, o que permite aos leitores a capacidade de relacionar diversas áreas do conhecimento para a compreensão de seus problemas e desafios, que são habilidades cruciais para as juventudes. Tudo isso sem esquecer que estamos falando de algo extremamente prazeroso, que ainda permite o enriquecimento intelectual e cultural do leitor, que pode desenvolver as suas habilidades socioemocionais ao se identificar com personagens em situações de impasse e superação. No caso dos jovens, potencializa ainda mais a possibilidade de criar leitores mais empáticos e respeitosos. Quando o aluno se dá conta, através da verossimilhança, que outras pessoas passam pelos mesmos processos, como conflitos com os pais, desafetos na escola, apoio dos amigos e a descoberta de um mundo de possibilidades para além daquilo que parece óbvio, um novo vínculo acaba sendo criado, possibilitando maior autonomia ao estudante em sua aprendizagem, além do desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais ao seu crescimento pessoal, profissional, intelectual e político. Literatura Young Adult, ou literatura jovem, é o termo usado pelo mercado editorial para catalogar obras direcionadas ao público entre 12 a 18 anos, abordando temas próprios da adolescência como amadurecimento, orientação sexual, bullying, identidade de gênero, pertencimento, herança cultural, relacionamentos e muito mais. A literatura Young Adult trabalha a empatia e a identificação do leitor, com protagonistas de uma idade próxima ao do leitor, geralmente entre 15 e 17 anos, e passando por situações cotidianas típicas da adolescência, como o primeiro namoro, o relacionamento com os amigos, com os pais, a visão de mundo, o sentimento de pertencimento a comunidades, sendo uma poderosa ferramenta para a discussão dessas temáticas em sala de aula e para a aquisição do hábito de leitura. Muitos jovens sentem dificuldade em se conectar com a literatura em âmbito escolar, seja no ensino médio, no ensino fundamental, com as aulas de literatura, seja por falta de incentivo dos pais, que não têm hábito de leitura ou não incentivam os filhos a lerem desde pequenos, ou por não se reconhecerem nos dramas vividos pelos personagens dos grandes clássicos. Afinal, é muito difícil para um jovem periférico paulistano se identificar na protagonista de um romance de Jane Austen, num protagonista de um romance do Charles Dickens, numa história de Machado de Assis, numa história como Guarani, Iracema. E a literatura Young Adult, ela busca aproximar esse jovem da leitura ao criar narrativas familiares, com protagonistas adolescentes que passam por problemas típicos da idade, ao mesmo tempo em que debatem grandes temas da atualidade. Livros como O Ódio que Você Semeia e Cartas para Martin discutem o racismo e a violência policial, enquanto Jogos Vorazes e Mensageira da Sorte, que é um romance nacional, falam sobre política e autoritarismo. 15 Dias, que também é nacional, e Todos ou Nenhum, Simplesmente Humano, narram histórias LGBTQIA+. Céu Sem Estrelas, que também é nacional, e Nasci para Brilhar abordam gordofobia e bullying. Filhos de Sangue e Osso e Bruxa Cata, que são duas fantasias escritas por mulheres negras, discorrem sobre ancestralidade africana e identidade. Existem vários outros romances que abordam temas bem importantes para serem debatidos atualmente, como Você Tem a Vida Inteira, que é um outro livro nacional, que fala sobre HIV, que fala sobre relacionamentos LGBTQIA+, fala sobre preconceito, fala sobre desinformação. Você tem também vários outros títulos que abordam temas como bullying, como identidade de gênero. Tem o romance Meninas Feitas de Estrelas, que fala sobre cultura do estupro, que fala sobre protagonista não binário. Existem vários assuntos interessantes que podem ser trabalhados. E, ao trabalhar em literatura Young Adult em sala de aula, os professores têm um poderoso instrumento para o estímulo do prazer pela leitura e a formação de cidadãos conscientes, aptos a usar empatia para interpretar toda a complexidade de relações interpessoais e ter uma visão de mundo mais crítica.
Como ocorre em Luciana Saudade, a ideia é valorizar os papéis sociais desempenhados pelos jovens, que são mais do que apenas estudantes. Através dessa leitura em sala de aula e do vínculo que essa história poderá criar, será possível qualificar os processos de construção de identidade, assegurando um espaço aberto, como a escola, que valorize a reflexão de experiências e aprendizados individuais e interpessoais, coletivamente ou individualmente. Ler a realidade. É para isso que serve a literatura e a leitura conjunta, trazendo a linguagem como meio pelo qual o ser humano se constitui como sujeito. Será possível formar leitores fiéis à leitura, tirando o caráter obrigatório e, como diz Antônio Cândido em seu artigo Direito à Literatura, trazendo os livros como instrumentos poderosos de instrução e educação. Repetindo o que temos dito ao longo desses vídeos, é através da leitura e identificação que os estudantes vão construindo a sua visão do mundo, tirando suas ações do automático, pensando em cada um dos seus atos e respostas. Se não pela história de Luciana, através dos outros personagens, como seu Inácio e Maria, por exemplo. Quantas histórias existem de pessoas como eles, figurando em notícias cotidianas e que podem ser utilizadas em sala de aula para discutir a questão dos excluídos sociais? Quantos Inácios e quantas Marias cruzam nossos caminhos, mas se mantêm invisíveis? Como que eles aparecem nos jornais? Portanto, o reencontro conosco, por meio do encontro com os personagens, é o grande objetivo. Ao abordar esse processo de amadurecimento, as obras podem tratar da relação de personagens com suas emoções e sentimentos sobre si mesmo e o mundo que a cerca, as suas inquietações, as expectativas para a fase adulta e os planos para o futuro. Ou seja, é levando em conta essa e outras simbologias aqui apresentadas que reconheceremos o potencial da obra Luciana Saudade como possibilidade para que os alunos aprofundem suas experiências culturais, educacionais, sociais e humanas a partir da vivência literária e também a partir das marcas que essa vivência, sem dúvida, deixará em sua vida.